Caros amigos de todo o Brasil, nós estamos nos encontrando pela terceira vez, isto é, nossa terceira aula, mas no nosso itinerário, no segundo encontro, passo a passo, que vocês estão acompanhando. Lembrando que a nossa primeira aula foi uma exposição geral, a segunda aula, que é a primeira que vocês vão aplicar, foram os 3 textos bíblicos e agora nós vamos trabalhar este terceiro momento também, obviamente, com a Sagrada Escritura. Para iniciar este encontro, gostaria de recordar que depois de cada encontro que o casal formador tem com o casal de noivos, ele faz uma retrospectiva, os 10 primeiros minutos. Veja, para que você vai fazer essa retrospectiva? Lembrando que alguns exercícios foram passados para casa, especialmente o trabalho de rezar a Sagrada Escritura, de rezar na Sagrada Escritura. Então, vocês vão pegar esses 10 primeiros minutos, vão perguntar ao casal e deixar que o casal se exponha a partir da experiência com a palavra. Vocês lembram que eles meditaram a palavra de Deus no livro do Gênesis 4 segundas-feiras, 3 só e uma juntos. Depois, Mateus 4 quartas-feiras, sendo que 3 vezes estavam sós. E depois 1 Coríntios nas sextas-feiras. Então vocês fazem essa retrospectiva, pergunta como é que foi a experiência, o que o texto disse para o casal. E se vocês quiserem, pode até contar quando vocês rezaram, durante a preparação também, para os encontros, quando vocês rezaram, qual a experiência que o próprio texto deu a vocês como pessoas já casadas. Então é importante trazer este momento, aquilo que foi vivenciado durante o mês. Assim vocês vão perceber já como a palavra de Deus vai criando um espaço importante no coração dos noivos. E como eles vão se preparando, obviamente, para serem igreja. Nós não preparamos somente para o dia do casamento. Nós preparamos para o matrimônio no dia a dia. Isto é, durante toda a vida. Agora hoje, nós vamos aprofundar o aspecto vocacional. Lembra que nós vamos estar trabalhando a vocação matrimonial, só que a partir dos textos bíblicos, nós também vamos englobando outras questões doutrinais, a questão da psicologia, que nos ajudarão a entrar no coração dos noivos e levá-los a fazer uma experiência com Deus e depois se inserirem na comunidade paroquial. Então vamos olhar para os nossos materiais de hoje, os nossos slides, para que você possa então acompanhar, já que você também tem o material para o casal formador e para o noivo, que está no livro, e nós disponibilizamos essas duas partes do livro já no site. Gostaria de recordar novamente que o material completo está no livro. Veja, na nossa terceira aula e segundo encontro, nós trabalhamos o tema vocação, motivações para o matrimônio cristão. Casar civilmente é uma coisa, casar na igreja é outra coisa. Nós devemos recordar que os princípios cristãos são diferentes dos princípios do casamento civil, sobretudo como nós conhecemos hoje. Lembremos aí a questão do para sempre, especialmente isso, e os outros meios para viver essa dimensão do para sempre, que infelizmente no casamento civil não é levado em conta. Então vamos aprofundar o nosso texto. Quando o casal chegar na sua casa, você faz a retrospectiva, você vai invocar o Espírito Santo, de tal forma que essa oração será rezada todo o encontro, que provavelmente o casal, depois que terminar a formação, vai rezar também essa oração, já vai ter aprendido, tá? E depois, quando a gente começar a aprofundar, nós vamos lembrar sobre essa dimensão vocacional. O matrimônio como caminho de vocação à santidade. Deus chama também ao matrimônio, como caminho de santidade. Depois, na casa do casal formador, com um ambiente adequado, os noivos são recebidos com alegria. Veja, toda vez que os noivos chegarem na casa de vocês, vocês vão estar lembrando que vocês estão levando esses noivos para fazer a experiência de santidade,
santidade que vocês vão transmitir de maneira simples, com a vida simples, como eu disse, com aquela santidade da classe média que o Papa Francisco sabiamente recorda no documento sobre a santidade. É importante que vocês lembrem, e a gente vai recordar sempre, a oração do sigilo. Rezar sempre a oração do sigilo para que aquilo que os noivos vão participar com vocês, interagir com vocês, seja guardado nos vossos corações. Veja bem, nossa experiência no acompanhamento, nós vamos percebendo que algumas pessoas têm vocação para o matrimônio e outras não têm. Ou se tem vocação para o matrimônio, não tem vocação para casar com aquela pessoa. É diferente. Ter vocação para casar não significa que tem vocação para casar com aquela pessoa. Mais importante do que o casal formador perceber isso, é importante que o casal de noivos, o casal de nubentes perceba. Porque a gente vai ajudar a fazer esse caminho e quem sabe a gente pode até dizer, olha, seria bom você adiar por um tempo, depois de conversar com o padre da paróquia, obviamente. Seria bom você pensar sobre certos aspectos, mas é importante que você vá ajudando o casal a perceber se de fato tem esta vocação para o matrimônio e se tem vocação para casar com aquela pessoa. Depois, meus amigos, nós também devemos aprofundar a partir daquilo que fala o Papa Francisco na Gaudete et Exsultante, que fala sobre a santidade, que o casamento é algo pensado por Deus desde sempre. Veja o que diz Jeremias lá no capítulo 1, versículo 5. Antes que te formaste no seio de tua mãe, antes do teu nascimento, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações e te escolhi. Veja, antes mesmo que a gente fosse pensado pelos nossos pais, Deus já tinha pensado. E tinha pensado na nossa vocação. Portanto, tinha pensado para aqueles que casam, não só que a pessoa ia contrair matrimônio, mas também já tinha pensado, Deus já tinha pensado, na pessoa com quem este noivo, esta noiva iria casar. Assim como você, que é casal formador, Deus já tinha pensado antes de você existir, na sua realidade vocacional e no seu cônjuge também. Então, ajudar o casal a perceber isso aqui, porque muitas vezes a gente pensa que o casamento é fruto do acaso. Ah, eu vi alguém por aí, pronto, me deu vontade de casar. Não, você tem que perceber que tem o dedo de Deus, porque isso dá uma sustentabilidade depois para quando as crises vieram. Então a gente vai recordar, bom, eu tenho crises, mas Deus pensou no meu matrimônio, portanto também esta crise tem uma solução. Então lembrar disso aqui. E ainda, o matrimônio cristão precisa ser compreendido como um chamado especial de participação no projeto de Deus. Não é fruto do acaso. Também tem um objetivo, né? Deus tem um plano. Deus continua a criar, Deus continua a sustentar o mundo. E o matrimônio cristão tem, portanto, essa participação especial na obra de Deus. Assim pensa a nossa teologia católica. Então, uma pergunta que deve ficar no coração dos noivos e que o casal formador, os casais formadores devem ter bem clareza, bem claro, né? Por que casar? Ora, é preciso que a gente, como objetivo, vá clareando e fazendo descobrir a dimensão religiosa do casamento e verificar se subsiste naqueles noivos a vocação matrimonial, né, como chamado de Deus. É nosso papel ajudar, né, com que as pessoas percebam isso também. Casar não é obra do acaso. Casar como um casamento cristão, um casamento religioso, tem a sua razão de ser. Portanto, vamos ajudar esses noivos a deixar clara essa vocação. E, se for necessário, até suspender também o casamento. É importante, então, apresentar as diversas vocações. Ora,
Se eu vou falar de uma vocação, nós vimos no encontro anterior como São Paulo se relacionava em relação ao matrimônio, mas também se relacionava à sua vocação. Como o próprio Jesus trabalhava essa dimensão em Mateus 19. Então, também ajudar as pessoas a conhecer as outras vocações. E aqui é importante, nós já tivemos experiências de pessoas que desistiram do casamento, depois casaram com outra pessoa, né? Uma noiva, por exemplo, que nós acompanhamos, ela percebeu que a vocação dela era o matrimônio, mas não era com aquela pessoa. Ela terminou, depois de um ano namorou com outra pessoa, ficou 2 anos, fez de novo os encontros, casou, e no dia do casamento disse, já pensou se eu tivesse casado com o primeiro? Então nós ajudamos a desfazer aquele primeiro momento e perceber a vocação, que era matrimonial de fato, mas que também era uma vocação com outra pessoa. Mas também já tivemos a experiência de gente que não fez a cerimônia, desistiu do noivado e encontrou a vocação religiosa. Olha só que coisa bonita. Por isso é importante também a gente não só trabalhar a vocação matrimonial, mas apresentar as outras vocações que são obras de Deus, queridas por Deus. Não é questão de ser mais ou menos, mas é o projeto de Deus. E sobre isso nós vamos nos deparar um pouquinho hoje na nossa aula. Então, nós vamos ajudar os noivos desde agora, sabendo que é importante, para que conheça, né, como acontece esta própria realidade, como isso chega no coração de cada um, como a vocação matrimonial e as outras vocações chegam no coração de cada um. Porque o que a gente percebe? Tem gente que tem o contrassenso de desejar, né, participar da Sagrada Eucaristia, de desejar a presença do Padre na família, de querer bem a vida religiosa, os religiosos e religiosas, de exigir também às vezes da gente, mas se um filho pensa em entrar num convento ou num seminário, tem gente que entra em crise, que às vezes promete deserdar, promete expulsar de casa, nós já vimos isso muitas vezes. Então, talvez porque não conheça a sua vocação, não saiba o que é vocação, né? Precisa descobrir o que é vocação, e depois não ame tanto as outras vocações, talvez se aproveite das outras vocações. O coração de um casal tem que ser aberto, não só como família, mas também como pessoa que é promotora de vocações. As vocações saem da família. Então é importante, quando a gente fala de vocação, perguntar qual é o rumo que você está dando para a sua vida? Para onde a sua vida está indo? Quais são as coisas importantes na sua vida? Tem gente que se importa muito com pessoas, tem gente que se importa muito com dinheiro. Quantas vezes as crises no casamento é porque a gente valoriza mais o nosso pai, a nossa mãe, ou valoriza mais a empresa e não valoriza a pessoa com quem a gente casou. Então, qual é o rumo que eu estou dando para a minha vida? Quais são as coisas que eu valorizo? Tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente fala de vocação. E ainda mais, nós devemos lembrar que somos criados em imagem e semelhança de Deus. Portanto, se somos criados em imagem e semelhança de Deus, cada um faz parte de um projeto de amor do nosso Criador. E fazer parte desse projeto é viver de acordo com a minha vocação. Toda pessoa tem uma vocação. Esta vocação é dada por Deus. Como é que eu faço parte do projeto de Deus? Quando eu vivo a minha vocação. A minha vocação, por exemplo, é de ser padre. Para fazer parte do projeto de Deus, nós devemos ter clareza. Quando eu vivo bem a minha vocação, obviamente estou vivendo o projeto de Deus. Olha como é importante a gente perceber como nós fomos criados por amor, como este amor de Deus, porque somos uma imagem e semelhança, vai nos libertando quando a gente descobre o que é que Deus quer da nossa vida. Então, nós vamos perceber que vocação é dom de Deus. Ora, dom de Deus significa presente. Quando eu recebo a vocação,
para ser padre, ou para casar, ou para ser religiosa, ou para ser celibatário, para ser um bom leigo, eu recebi um presente de Deus. Todos nós fomos presenteados com a nossa vocação. Qual é a sua vocação? É importante colocar isso já no segundo encontro no coração dos noivos. Qual é a sua vocação? É o casamento? Então vamos descobrir por que é o casamento. Quais são os fundamentos vocacionais que existem no seu coração e na sua alma para dizer que esta é a sua vocação. Aprofundando, meus amigos, então agora sim nós vamos esclarecer de forma mais ampla aqueles que querem casar, que não existe só a vocação ao matrimônio, existem outras. Por exemplo, a vocação leiga. Todos nós batizados somos chamados nesta vocação. Primeiro nós fomos chamados à vida, depois fomos chamados ao batismo e dentro disso aqui nós somos leigos, até quando alguns fazem a descoberta da vocação específica para o sacramento da ordem. Todos aqueles que não receberam o sacramento da ordem, que são os diáconos, os padres e os bispos, são leigos. Agora, leigo não significa pessoa de segunda classe. Infelizmente, quando a gente ouve dizer por aí sobre pessoas que não conhecem de medicina, pessoas que não conhecem de direito, a gente diz, fulano é leigo. Essas pessoas são leigas. Na igreja não é assim. Os leigos são importantes. Tão importante quanto os sacerdotes, tão importante quanto os bispos, tão importante quanto o Papa. Todos nós fazemos parte do sacerdócio de Jesus Cristo através do batismo. Então os leigos têm uma função. Imagina os leigos no mundo. Quem vai transformar a política? Quem vai transformar a medicina? Quem vai transformar as outras realidades sociais, senão os leigos? Nós não temos padres e bispos que estão inseridos nas realidades das escolas, nas realidades dos hospitais, nas realidades outras da sociedade. Nós temos os leigos. Então, leigos bem formados, leigos conscientes, leigos que realmente assumem o Evangelho, são leigos vocacionados, a vocação cristã, né? Então, esta é uma grande classe que a igreja valoriza muito, que a igreja acha importante e necessária dentro da sociedade. Depois, a vocação sacerdotal, do meio dos leigos, dentro da família, então nós temos esta vocação para a ordem. Então, de repente, Deus chama um homem casado para ser diácono. Este diácono vai assumir o primeiro grau da ordem e é um homem casado. Portanto, a sua família praticamente assume tudo com ele. Se a mulher não desejar, se os filhos não desejarem, a igreja também não assume esta vocação. Mas se este homem casado tem o desejo de ser diácono, de servir a igreja, de se colocar a serviço das pessoas, sobretudo dos pobres, e a sua família concorda com isso, e ele faz o processo de formação, ele é admitido ao primeiro grau da ordem. E o bispo, juntamente com o clero, vai acolhê-lo e ele vai assumir funções dentro da igreja, que são funções aí dentro do ministério ordenado. Ele sai, portanto, da vida laical, né? Mas não é que se torna melhor do que ninguém, mas assume funções específicas. Também existe o diácono transitório, que faz parte do sacramento da ordem. Este é aquele que é solteiro e se prepara para o segundo grau da ordem, que é o sacerdócio. Então, geralmente, é um rapaz que vai para o seminário, faz todo o processo de formação, de filosofia, teologia, e depois é admitido ao sacramento da ordem, primeiro no diaconato, e passa alguns meses exercendo esta função, e depois assume, já com a igreja que o acolhe, o segundo grau da ordem no sacerdócio. E ele vai desempenhar as suas funções nos serviços que o bispo, juntamente com o seu conselho, designar para uma paróquia, para um serviço específico, como, por exemplo, acompanhar a pastoral familiar, acompanhar outras pastorais, etc. Então, aqueles que são padres diocesanos têm isso aqui. Tem os padres religiosos na sua congregação que depois assumem também esta vocação. E ainda tem o terceiro grau da ordem, que é o bispo.
O bispo vai ser escolhido entre os padres, né? Não os padres que escolhem, mas a própria Igreja, através do Vaticano, do Papa e dos seus representantes, que vão perceber, dentre estes padres, aqueles realmente que têm vocação para governar, para ensinar, né? Para ser aquele que é o mestre da fé naquela diocese para a qual é destinado, para exercer o seu pastoreio, o seu ministério pastoral. Então o bispo é uma pessoa que não é que ele sonhou de ser bispo. Quando a pessoa quer ser padre, ela sonha, mas não é que é uma carreira, né? Como ser padre também não é uma carreira. Mas a igreja vai perceber realmente qual é a vocação, uma vocação muito especial. Então, geralmente, não são aqueles que estão buscando cargos, mas são aqueles que o Espírito Santo prepara dentro dos chamados cleros, que são esses grupos de padres que tem um bispo responsável, vai sempre ter algumas pessoas com perfil para governar com amor, né, para exercer, portanto, esse ministério tão específico. Então, aqui nós temos a vocação sacerdotal, a vocação da ordem. A vocação religiosa, ela é dada a homens e mulheres. Também são pessoas que saem da família, saem do mundo laical. Os homens fazem votos de pobreza, obediência e castidade em uma congregação. Congregação é um instituto, geralmente, onde tem um fundador, um homem ou uma mulher, que fundou com uma vocação específica. Alguns vão trabalhar com os pobres, uns vão trabalhar mais com catequese, outros vão trabalhar mais com juventude, outros vão trabalhar com educação. Pode ser o ramo masculino ou o ramo feminino. Os dois fazem votos de pobreza, obediência e castidade. Sendo que, no ramo masculino, os religiosos também podem ser padres. Não que tenham que ser padres, mas também podem ser ordenados. Então, eles não estão ligados diretamente a um clero, a um bispo, mas a um superior de uma congregação. E as irmãs também. Então, nós temos centenas e milhares de fundações religiosas. Então, vocês conhecem a fundação de São Francisco, tem os franciscanos, vocês conhecem no ramo feminino as clarissas, vocês conhecem provavelmente os jesuítas, que é a congregação do Papa Francisco, tem os capuchinhos, né? Tem tantas ordens religiosas femininas, as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, tantas ordens que nós conhecemos, tá bom? Depois nós temos a vocação matrimonial, são aqueles que são leigos e que assumem a vida em comum também, só que por um laço específico, de formar uma única carne. E essa carne vai gerar outras vidas, né? A vida desses dois que formam uma única realidade espiritual, depois vai gerar outras vidas, e essas vidas serão as vocações, tanto para o matrimônio, como para a vida laical, como para a vida religiosa, como para a vida sacerdotal. E a vocação celibatária, que o Papa Francisco trata agora na Gaudete et Exsultante. Exatamente quando ele fala que muitas pessoas não é porque não casaram, não é porque não se tornaram padre que não tem vocação. Tem muitos leigos que permaneceram solteiros, celibatários e fazem um bem imenso à igreja. Trabalham em diversos serviços, não só dentro da igreja, mas como igreja fora, nas estruturas sociais, e dão, portanto, a sua contribuição. Então veja aí que nós temos várias vocações, tá bom? Mas ainda a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Vamos agora pegar esse texto de João 15, de 12 a 17. Você que está com a Bíblia em casa, pode pegar esse texto e vamos ouvi-lo e acompanhar, né? Vamos tentar meditar um pouquinho sobre esse texto. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designeis para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isso vos mando, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Veja, meus irmãos, que bonito esse texto. O texto já começa no versículo 12 de maneira muito interessante, quando ele diz: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A vocação cristã está aqui. Se é padre, se é bispo, se é leigo, se é celibatário, se é casado, e aí dentre estas vocações laicais vocês vão encontrar vocações específicas como médicos, né, como professores. Tudo isso são vocações também que saem da grande vocação laical. Todas essas vocações passam por essa vocação, a vocação do amor. Qualquer pessoa precisa amar para ser realmente vocacionada, ou pelo menos para exercitar a vocação que Deus nos deu. É a parte comum de todas as vocações. Como padre, será sempre um bom padre se amar. Como casal, será sempre um bom casal se amar. É comum, portanto, que nos amemos como cristãos uns aos outros. E aí, como eu vos amei. É o amor segundo o amor de Jesus. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Na igreja nós somos chamados a isso. Se casados, somos chamados a dar a vida pela família, e a família deve aprender a dar a vida também por outras famílias. Se padre, devo aprender a dar a vida pela igreja. Significa o meu bispo, o meu clero, né? Também, clero são os outros padres que participam comigo da diocese ou da minha congregação. Depois, amar o povo que Deus me confia. Nós vamos dizer que somos realmente cristãos se somos capazes de dar a vida pelos nossos amigos. Vós sois meus amigos, portanto, se praticais o meu mandamento. Somos amigos de Jesus quando praticamos o seu mandamento. Isso significa amar o outro. Veja, no casamento, como isso é importante. Amar o outro com diversos aspectos, né? Não é amar só o físico da pessoa. Amar a pessoa como um todo, né? Como ela é. Então, Jesus diz que quando nós nos relacionamos no amor, e porque Ele nos ama, então Ele já não tem mais servos. Ele tem amigos. Olha só, nós somos amigos de Jesus Cristo. O amor nos faz amigos de Jesus Cristo e, portanto, nos faz amigos uns dos outros. Uns dos outros. E é bonito, vamos olhar no slide que estamos passando, esta imagem de Jesus, com esta parte do Evangelho que eu acho que é importante a gente meditar. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Se Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, lembra que antes que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha pensado em nós, aqui nós somos recordados de novo por Jesus. Não foi você que escolheu ser padre, não foi você que escolheu ser esposo, esposa, quem escolheu foi Jesus Cristo. Se Ele escolheu para você ser padre, você foi ser esposo, se escolheu para ser religiosa, você foi ser esposa, pronto, não encontrou o caminho da felicidade. Se a mim, que escolheu ser padre, eu quisesse ser outra coisa, não seria feliz, isso é bem claro. Então, nós não escolhemos nada, Deus já escolheu. Agora, Deus também nos dá liberdade, eu posso aceitar a escolha ou não. Eu posso aceitar ouvir a voz de Deus quando estou me preparando para o matrimônio e a voz de Deus está dizendo não é aqui, não é com esta pessoa, ou posso ficar surdo. Por isso que é importante o contato com a palavra de Deus que nós estamos fazendo. Quem é que vai nos falar? É o padre que vai me falar? É o anjo Gabriel? Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos dizer que Ele nos escolheu e escolheu aquela pessoa e escolheu a mim para aquela pessoa, como a mim, Padre Crispim, escolheu para o sacerdócio. Então não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Grave bem essa frase, João 15,16. E ainda, meus irmãos, vamos olhando um pouquinho a partir disso aqui, né? Bom, se nada é fruto do acaso, se nada é coincidência,
Você poderia pensar, e você pode perguntar ao noivo e à noiva, como foi o primeiro encontro com a pessoa amada? Acho que Alisson e Solange poderia nos contar agora, né, um pouquinho, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Vocês lembram? Nós estávamos num processo de discernimento vocacional até bem específico, né? Eu aspirava à vida religiosa e o Alisson aspirava à vida sacerdotal. Então, nesse meio foi que nos encontramos. E, assim, a primeira vez que nos vimos, em mim, talvez por criar essa barreira, por eu querer saber que a minha vocação era aquilo que eu já estava discernindo que era, o que Deus estava preparando para mim, talvez colocamos algumas barreiras e depois começamos a sentir aquele frio na barriga, aquelas sensações que não tem explicação. E mesmo assim a gente foi tentando, porque não era essa a vocação que nós achávamos que fosse o que Deus esperava de nós, né? Então, depois de diversas situações muito peculiares, cada um continuou a sua caminhada de formação, e depois de um tempo ainda, por circunstâncias daquelas que a gente fala, que é só Deus para fazer com que aconteça, realmente nos encontramos novamente e aí percebemos que a nossa vocação é o matrimônio. Mas ela contou e não contou, não respondeu a pergunta especificamente. Que o nosso primeiro encontro, o nosso encontro mesmo, enquanto dois jovens, foi na escola, foi no colégio. E como ela contou, nós saímos, eu havia saído de um seminário religioso, então a gente fez uma boa caminhada disso que você acabou de explicar. Eu saí do seminário religioso e fui para uma diocese. E nesse meio tempo, eu fui fazer uma experiência numa paróquia. E lá nessa paróquia era o Colégio das Irmãs, onde ela fazia experiência religiosa, e eu estudando, e nós no colégio nos encontramos. E foi o nosso primeiro encontro. Claro que depois, como era um processo de discernimento, levou um bom tempo para que acontecesse o apaixonar-se, esse fator de conhecimento. Mas esse primeiro encontro foi lá no colégio. Agora, talvez vocês pudessem contar rapidamente dos vários casais que vocês acompanham, quando vocês fazem essa pergunta, como é que é? Quais são as histórias que vocês ouvem? É muito comum a gente perceber na primeira conversa que eles falam com uma certa banalidade. Nos encontramos numa festa com amigos. Mas depois você começa a puxar o fio da história e começa a perceber que foram outros amigos que já percebendo alguma coisa os levaram àquela determinada festa. Então eles vão começando a perceber o trabalho de Deus, o dedo, às vezes a mão, às vezes o empurrão de Deus. O corpo todo tudo também, vai empurrando eles um ao encontro do outro. Até tem situações, por exemplo, de que um solicitou a amizade do outro no Facebook e passou um ano e a pessoa não tinha aceitado. E aí ele só tinha visto na rua. Então as histórias são as mais variadas e eles contando, eles acabam percebendo que aconteceu na hora certa e do jeito certo, porque foi Deus que conduziu. Exato, veja só. Alisson e Solange fazem parte da primeira turma que foi preparada aqui no nosso regional para o acompanhamento. Mas eu já acompanhava vários casos. E eu fui achando interessante fazer essa pergunta, para que as pessoas não percebessem como fruto da banalidade. Assim como eu, por exemplo, quando um padre falou para mim, na minha juventude, que eu seria padre, embora na época de criança eu desejasse, mas quando já jovem que ele falou para mim, eu olhei para ele assim com uma cara de desdém e disse assim: você não sabe o que fala. Depois eu fui percebendo que aquela fala daquele padre ficou no meu coração e na minha cabeça, martelando. Então não foi uma fala por acaso. É tanto que eu tenho um carinho muito especial por esse padre. Hoje ele está com 80 e poucos anos, foi pároco na minha cidade mais de 40 anos, e tem um carinho especial exatamente por isso. Ele foi usado como instrumento de Deus. E às vezes no namoro e no noivado, no casamento, a gente não pensa nisso. Então eu ouvi muitas coisas interessantes. Eu vou lhes contar algumas. Uma é engraçada.
Num dos encontros das pessoas que eu acompanhei, um rapaz me contou, eu perguntei assim, como é que você viu a sua noiva a primeira vez? Ele disse, eu estava em cima de um pé de manga e ela passou, né? E eu vi o corpo e achei tão bonito o corpo e desci para ver quem era. E depois me encontrei algumas vezes e comecei a me encantar com o físico dela. E depois começaram a namorar e além do físico ele foi percebendo outras coisas, obviamente, né? Veja só, a pessoa em cima de um pé de manga, parece brincadeira. E ele percebeu que ali tinha o dedo de Deus. Outro casal, aí foi um casal que estava fazendo a preparação para ser formador. Eu perguntei para ele, um casal que eu já conheço há bastante tempo, mas nunca tinha feito essa pergunta. E o casal disse assim, olha, nós nos conhecemos desde criança, e a mulher disse, eu detestava ele, não podia vê-lo. Até a adolescência eu não podia vê-lo. Mas depois começou a despertar algumas coisas no meu coração, começamos a namorar, somos casados há mais de 25 anos. Veja só como a gente não percebe o dedo de Deus, o fio de ouro que Deus traça na nossa vocação. É preciso a gente perceber isso aqui. Cada coisa que Deus faz é preciso a gente perceber. Então, recorde você que é casal formador, recorde primeiro como é que foi esse primeiro encontro e como isso se desenrolou depois. E ainda, faça essa pergunta para os noivos, provoque-os para que eles comecem a falar sobre isso. Isso é muito importante. Então, aqui eles vão perceber o dedo de Deus. Em Deus nada é coincidência, tudo é providência. Ora, se Deus quer o matrimônio, não seria coincidência que iria colocar alguém na sua vida, ou na vida daqueles nubentes. Deus faz tudo providencialmente. É importante resgatar isso aqui. E o texto vai nos lembrando, portanto, que Deus nos escolheu, nós não o escolhemos, Deus nos escolheu e nos designou para dar frutos e frutos permanentes. Olha que beleza! Dar frutos e frutos permanentes. E o fruto que Deus quer é que nos amemos uns aos outros. O texto começa e termina assim, que nos amemos uns aos outros. Este é o fruto. Deus nos escolheu para isso. Nos amemos no matrimônio, nos amemos como leigos, como sacerdotes, como religiosas, religiosos, mas sobretudo na família. Este amor mútuo vai gerar todas as vocações e vai curar muitas feridas. Então é importante neste segundo encontro ressaltar esses aspectos, tá bom? Vamos continuar um pouquinho para a gente olhar algumas coisas que precisam serem feitas. Veja, depois que você pegar esse texto, trabalhar um pouco, conversar com o casal, você vai fazer um exercício semelhante ao exercício do encontro passado. Durante este mês que virá, portanto, 30 dias, 28 ou 32, como eu lembrei, você vai passar esse texto aqui, que nós meditamos, João 15, de 12 a 17, e nas quartas-feiras eles vão rezar esse texto. Vão rezar esse texto, sozinhos durante 3 quartas-feiras, e antes do encontro mensal, com vocês casais formadores, estes noivos vão rezar o texto juntos. Pode anotar, pode riscar a Bíblia, não tem problema, fazer anotações na Bíblia, a palavra de Deus é para isso mesmo. E depois eles vão trazer esse texto para vocês aprofundarem esse texto também. É claro que durante a semana vocês podem, uma vez por semana, mandar assim no WhatsApp deles, uma mensagenzinha disfarçada. E aí, como é que está a meditação? Deu para perceber alguma coisa? Também seja criativo em relação a isso, Eu não vou explicar tudo isso no livro, nem aqui, mas você tem a criatividade do Espírito também, para fazer chegar no coração deles. Então, provoque os noivos que vocês acompanham com esse texto. E aí tem um exercício um pouquinho maior. Tem um questionário que está no livro. Aqui eu trouxe só uma parte do questionário, mas ele está completo no livro e eu vou deixar disponibilizado também no nosso portal.
vai estar online, para que vocês então possam disponibilizar para os noivos. Esse questionário vocês vão dar aos noivos no segundo encontro, eles terão 70 dias para preencher, porque eles devem preencher com muita calma, não precisa ter pressa. Vão pegar um dia, preencher 3, 4 perguntas, são muitas perguntas, porque vão ajudar vocês a conhecer os noivos, a conhecer os pais dos noivos e os noivos se autoconhecerem. É interessante que este questionário, uma vez um rapaz, obviamente um rapaz e uma moça que eu estava acompanhando, ele fez o questionário e a moça já tinha falado para mim, ele é muito apegado ao dinheiro, mas não falava para ele. A noiva falou para mim. E o rapaz fez o questionário no quarto encontro, quando entrega, antes do encontro com os pais dos noivos, ele veio até mim e disse, olha, não era eu que estava acompanhando, era um casal, mas eles vieram, esse noivo veio falar comigo e disse exatamente o que a noiva tinha visto. Ele disse, no questionário eu comecei a perceber que eu vou ter um prejuízo no matrimônio, que eu sou muito apegado ao dinheiro. E provavelmente eu vou valorizar mais o dinheiro do que a minha esposa. Interessante. Se o questionário for bem feito, a pessoa começa a descobrir algumas coisas. Então eu vou dar só a estrutura do questionário, que vocês vão passar para os noivos, de como ele funciona. Veja a primeira parte do questionário. Aqui você já tem o histórico familiar. Lá a primeira parte nome dos pais, seu, namorada, noiva, tal. Então a gente entra na segunda parte com o histórico familiar. O que é que tem no histórico familiar? Perguntas em relação aos pais. Como os pais viviam o casamento, quem era mais permissivo ou severo, quem era o genitor favorito, né? Ou seja, para você gostava mais do seu pai ou da sua mãe, e por que gostava? Tudo isso vai revelando já a família da pessoa, de onde essa pessoa veio. Na infância, por exemplo, como era a disciplina? Era aquele filho que não podia fazer nada ou era aquele filho que podia quebrar a casa? Tudo isso tem muitas implicações. E aí a gente pergunta, se pudesse, o que gostaria de mudar nos pais? Porque aquilo que eu quero mudar nos pais pode ser o que eu preciso mudar também. Um segundo tópico é a relação entre os pais. Como era o relacionamento dos pais? Entre eles eram afetuosos? Quem dominava, o pai ou a mãe? Quem dominava o relacionamento na vida dos pais? Qual a impressão que se tem sobre os pais? Também vem várias perguntas sobre a questão dos irmãos. Né? Os irmãos, quem são esses irmãos? Como se relacionava com cada um? E por que se relacionava? Aqui eu estou colocando só algumas perguntas, mas vocês terão o questionário todo. Aí, o histórico pessoal, o ensino básico, o ensino médio, né? A questão do ensino superior, como é que a pessoa se descreve nessas 3 etapas, a questão do trabalho, educação sexual, o desenvolvimento vocacional, por isso que é importante a gente falar da vocação. Quando foi que a pessoa pela primeira vez pensou em casar, ou se tinha pensado em uma outra vocação? Qual interesse teve quando pensou em casar? Por que isso? As razões que levaram a pessoa a mudar ou não de vocação, né? Solange e Alisson, como eu disse aqui, como vocês viram aqui, pensavam em uma outra vocação, tiveram razões para descobrir a vocação matrimonial, mas antes pensavam na vida religiosa. Depois, sobre a personalidade da pessoa, esse tópico é muito importante. Tem gente que nunca se descreveu como é, nunca se auto-olhou, se vê no espelho todos os dias, mas não foi capaz de escrever quem ela vê quando se olha no espelho. E quais são as coisas que ela gostaria de mudar em si mesma. Outra coisa interessante era a gente perguntar como o outro me descreve. Aí eu poderia perguntar aos meus pais, poderia perguntar à minha namorada, à minha noiva, ao meu noivo, como é que eu sou visto pelas outras pessoas. É muito interessante a gente perguntar isso. O outro tem os olhos nas costas, é os nossos olhos nas costas, que podem nos descrever melhor do que nós mesmos. E ainda,
Os sentimentos, como é que nós somos, né, com os nossos humores. Nós temos alegrias, o que é que nos faz ficar alegre, o que é que nos faz ficar triste, o que é que nos faz ter raiva, o que nós pensamos do futuro, prevemos alguma dificuldade a partir da minha personalidade, quais foram os sucessos e fracassos na vida, como eu me senti diante do sucesso, diante do fracasso. Uma pergunta muito interessante é qual a imagem favorita de Jesus Cristo que eu tenho. Tem gente que gosta de Jesus bom pastor, que carrega a ovelhinha nas costas. Tem gente que gosta de Jesus com a imagem do samaritano. Então explicar o que é que vem. Tem gente que gosta de Jesus no templo com o chicote. Tem que saber por que é que gosta, né? Tem gente que já me disse, eu gosto muito de Jesus com chicote no templo. Depois a gente foi ver quais são as razões que a pessoa tem para gostar dessas imagens. É importante a gente ouvir, né? Aliás, ajudá-los a pensar e que eles descrevam. Por isso precisa de muito tempo. Podemos continuar. Depois também, uma pergunta que a gente deve fazer. Como é a vida de oração pessoal? Como é que a gente descreve um dia? Dentro do nosso dia, quais são as vezes que eu rezo, se é que rezo? Se rezo com o noivo, com a noiva, onde é que eu rezo? Depois, se tivesse que manifestar 3 desejos, quais seriam? Como se vê daqui a 3 e 10 anos? E qual a frase da Bíblia que você gosta? Lembra lá que eu falei que era interessante escolher uma frase da Bíblia pessoal e depois uma frase da Bíblia do casal? Então, isso aí. Ok. Então, esses 2 exercícios, eles vão fazer o texto bíblico e começar bem nesse mês esse texto, esse questionário que eles devem receber por e-mail, ou vocês podem também receber de volta por e-mail, ou impresso, escrito, só lembrando que esse questionário no final, ou vocês apagam do computador, se receberam por e-mail, ou se receberam impresso, vocês devem devolver, tá ok? E vocês vão falar deste questionário no 7º encontro, vocês vão entender um pouquinho esse questionário no 7º encontro. Vamos lá. E para o casal formador, quais tarefas nós vamos deixar? Vamos ver aqui. Veja, tudo que for proposto para o casal de noivos, o casal formador deve experimentar. Ele não pode falar de uma coisa que eu acho, ele pode falar de uma coisa que eu vivo. Por isso, esses textos, inclusive, não são para serem meditados somente uma vez na vida, mas toda vez que você for preparar-se para acompanhar naquela noite ou naquele dia o casal de noivos, você deve reler o texto. Antes, na preparação, você deve meditar mais profundamente. Então, como nós só temos 8 dias no espaço para outro, o que é que você vai fazer com o texto de João 15, de 12 a 17? Até a 4ª aula, você vai pegar quinta, sexta e sábado, e a esposa vai meditar só, e o esposo só. No domingo, vocês vão ler esse texto e rezar esse texto juntos. E também, esse questionário, vocês vão preencher até o final dos 10 encontros, começando já essa semana, com muita paciência, e é individual, porque vocês não podem falar de uma coisa que vocês não conhecem, tá? Então, faça também, trazendo as memórias mais antigas, da época de infância, da época de juventude, né? Puxe pela sua personalidade, pelo relacionamento dos seus pais, do relacionamento dos seus irmãos com os pais, entre vocês. Puxe tudo isso e coloque no questionário você também. Você terá, portanto, não só agora 7 dias para fazer, você terá até o final das nossas 10 aulas para fazer o questionário. Se tiver alguma dificuldade, você manda para que eu possa ajudar também. Na plataforma você vai responder estas 3 perguntas, ou vai interagir. 2 são perguntas, uma outra já é uma descrição. Você vai, a partir do texto de João, que está aí, que você vai meditar até domingo, você vai descrever brevemente a sua experiência.
rezando esse texto sozinho, depois rezando com meu esposo, com minha esposa, como é que eu me senti no meu matrimônio? Como cristã e como esposa, como cristão e como esposo, E como hoje percebe a mão de Deus que agiu na sua vida, tá bom? A partir desse texto, você também vai olhar como você percebe a ação de Deus na sua vida. Como é que Deus agiu? O Alisson disse que às vezes Deus usa uma mão, usa um braço, às vezes usa o corpo todo para empurrar a gente. Como é que Deus agiu na sua vida a partir da oração desse texto? Tá bom? Você vai descrever brevemente. Você foi esclarecida ou esclarecido sobre o que é vocação antes de casar? Você poderia descrever um pouquinho sobre isso também? Como foi o seu encontro de preparação? Quanto tempo durou? O que esclareceu? O que realmente levou a você a perceber que matrimônio é uma vocação? Se você tinha esse leque mais amplo do contexto de vocação, ou não? Tá ok? Então, depois, uma outra coisa para você interagir na plataforma, que é uma terceira pergunta. O que representa João hoje para o seu matrimônio? Muito parecido com o primeiro, tá bom? Mas o primeiro, você vai lembrar da mão de Deus que agiu. E agora você vai dizer hoje, quando você lembrar como você foi preparado vocacionalmente para casar-se, como foi essa preparação, como você descobriu a vocação, ou casou por acaso. Mas hoje, como é que você percebe esse texto no seu matrimônio? Quais são as coisas hoje que, a partir da sua oração, como é que esse texto realmente entra na sua vida e diz, olha, eu estou no caminho certo ou preciso melhorar ainda? Então, a partir disso aqui, você vai trazendo esta reflexão para a nossa plataforma. Então, só recapitulando os nossos trabalhos desse segundo encontro. Quando o casal chega na sua casa, você vai acolhê-lo com alegria, vai colocar em um ambiente, como eu disse, preparado, discreto, mas onde você pode rezar com eles. Rezar, quando eu falo, essa conversa é uma oração, porque você tem o texto bíblico, você tem a invocação do Espírito Santo, Então, depois disso, você vai fazer essa retrospectiva dos 3 textos bíblicos do primeiro encontro. E aí vai começar a falar da vocação, a importância de trabalhar esse texto, a vocação. E além disso, você também vai falar das diversas vocações, vocação laical, vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação matrimonial e a vocação celibatária, que também você pode ser leigo e ter essa vocação celibatária. E aprofundando isso, você vai pegar o texto de João 15, de 12 a 17, vai rezar com eles, E depois de rezar esse texto, então vem os exercícios. Os exercícios que você passará para o casal de noivos, que é exatamente nas quartas-feiras, entrarem nesse texto, rezando esse texto. Tanto que você pode interagir mandando uma mensagem, como eu disse, no WhatsApp, para que a pessoa fique mais esperta também. E lembrando que na quarta-feira eles vão rezar juntos e vão trazer para vocês, no encontro seguinte, um pouquinho aquela reflexão que fizeram durante a semana. E vocês também, se rezarem o texto, podem refletir com eles qual a experiência que vocês tiveram rezando o texto. Nesse exercício, vocês também passam o questionário, que vai estar anexado no livro e depois disponibilizado, para que os noivos possam realizar durante 70 dias, devolvendo só antes, 10 dias antes, 20 dias antes do 5º encontro, quando vocês irão à casa dos pais do noivo, tá bom? Então assim você terá o panorama do nosso itinerário. E é claro, você vai terminar com uma oração, que está no nosso site, lá no material, você vai terminar com uma oração. Esta oração é sempre importante que você reze com o casal,
Que o casal tendo o livro também vai estar a oração ali, o casal de noivos vai ter a oração ali. E nesta oração, obviamente, você pode talvez dar uma outra dinâmica, dizer, olha, neste mês, essa oração a gente propõe que vocês rezem, né? Veja a disponibilidade de cada casal. A gente propõe que vocês rezem juntos, né? Talvez um ligue para o outro e faça a oração, né? Mesmo à distância, se estiverem juntos, bem, se não tiverem, uma vez por dia, ou quando começar o dia, quando terminar o dia, vocês também possam rezar essa oração, tá? De tal forma que aquele momento orante que os noivos fazem com vocês, na sua casa, né, nas vossas casas, depois eles estendem para as casas deles também. Ressalte aqui que aquele primeiro, vocês deram também uma folhinha com o ritual do matrimônio, onde se diz na saúde e na doença, né? Também ressalte que seria interessante durante essa semana que eles pudessem olhar de novo, né, durante essas semanas, durante esse mês, que pudessem olhar de novo para aquela promessa que é feita, porque é aquilo que vai sustentar a vida deles como promessa, mas depois essa promessa é alimentada na palavra de Deus, tá bom? Então a gente agradece a Alice e Solange, não sei se vocês querem terminar dizendo alguma coisa, né? Só agora do aspecto da explicação da vida religiosa como um todo, até como uma forma de despertar o amor desses jovens, dos casais, dos nubentes, para a igreja também. Porque quando eles começam a perceber a riqueza que a igreja tem dessa vida religiosa ao entorno dela, eles vão percebendo todas as instituições, todo o trabalho que a igreja faz em prol da humanidade. E isso ajuda também a reconhecer esse amor e aumentar esse amor que eles vão tendo, né, vão descobrindo e vão tendo pela igreja como um todo. Exatamente, como da igreja como um todo, não só limitada a uma vocação, né? Mas percebendo que a igreja é uma grande árvore que dá frutos. E isso vai facilitar quando algum dia um filho, como já foi dito, né, disser aos pais que está discernindo por uma vida religiosa ou sacerdotal, o próprio casal já saiba a riqueza de cada vocação, né? Exatamente, esta é a função. Lembre-se que eu disse que nós queremos inserir o casal na vida cristã. E para ser inserido na vida cristã, precisa conhecer o mínimo necessário. Então, assim nós nos despedimos de vocês, nos preparando para a próxima aula, exatamente na próxima quarta-feira, do nosso itinerário vivencial de acompanhamento personalizado para o sacramento do matrimônio. Que Deus possa abençoá-los e que vocês possam fazer todos os exercícios com muito amor e carinho. Até lá!